Consegues imaginar uma empresa que não planta uma única semente de cannabis, mas é uma das maiores a lucrar com a sua legalização? A empresa de hoje compra as instalações dos produtores, arrenda de volta e fica a receber renda por décadas. Parece genial, certo? Só que por detrás desta história de sucesso existem problemas sérios. Inquilinos endividados, leis federais que ainda não mudaram e um dividendo que pode estar em perigo. É talvez a jogada mais inteligente da Bolsa norte-americana ou um castelo de cartas prestes a ruir. E hoje vamos descobrir qual das duas faz mais sentido. Fica desse lado e vamos a isso. A Innovative Industrial Properties nasceu em 2016 pelas mãos de Alan Gold e Gary Kreitzer, veteranos do setor imobiliário. Aliás, foram os fundadores da Biomed Realty, posteriormente adquirida pela Blackstone. E a ideia era simples: usar um modelo de REIT para responder às dificuldades que os operadores de cannabis tinham em aceder a capital tradicional devido à proibição federal da planta. Sendo assim, a empresa passou a adquirir instalações especializadas, como o cultivo indoor, o processamento, as estufas, os dispensários em grande escala e a arrendá-las de volta aos operadores em regime de sale and leaseback. Algo que, por exemplo, também acontece com as torres de telecomunicações, como vimos no episódio da NOS. Isto significa que os operadores libertam capital ao vender as suas propriedades ou ativos para a IPR e continuam a operar nelas como inquilinos pagando rendas a longo prazo. O modelo cresceu rapidamente, em menos de uma década a IPR tornou-se o único REIT de cannabis listado na Bolsa de Nova Iorque com um portfólio avaliado em 2,5 mil milhões de dólares, espalhado por 19 estados, com 108 propriedades e mais de 800 mil metros quadrados arrendáveis. É um negócio que mistura o conservadorismo do setor imobiliário, com fluxos de caixa previsíveis, com a exposição a uma indústria de alto crescimento, mas também de elevado risco, a cannabis legal nos Estados Unidos. E o modelo da empresa baseia-se em contratos triple net que oferecem várias vantagens, desde arrendamentos com uma duração inicial de 15 a 20 anos, contra os típicos 5, a responsabilidade dos inquilinos recai sobre os impostos, sobre os seguros e manutenção, deixando assim poucos problemas. As rendas são escalonáveis automaticamente, geralmente valores de entre 2% e 3%, e existem garantias corporativas também que cobrem as subsidiárias e as operações multiestaduais. Este formato gera fluxos de caixa altamente previsíveis e reduz a necessidade de capex recorrente por parte da empresa. Em teoria, é um negócio com margens estáveis e riscos deslocados para o inquilino, mas na prática o risco volta sempre pela porta de trás. Se o inquilino entra em insolvência ou deixa de pagar, a IPR precisa de reocupar ou renegociar ou até vender a propriedade. E num setor onde muitos operadores ainda não são lucrativos, esse risco é bem real. E por falar em inquilinos, a empresa tem 36 diferentes, mas os 10 maiores representam 73% da receita. Entre alguns dos maiores, chamados multi-state, estão a PharmaCann, a Ascend Wellness, o Green Thumb, a Curaleaf e a Trulieve. Estes grupos são líderes no setor, mas muitos apresentam balanços frágeis, margens comprimidas e continuam a depender de capital externo. Isto significa que o risco de insolvência em todos eles é elevado, já tendo ocorrido, por exemplo, com o Kingsgarden, a Parallel e a Green Peak, casos em que a IPR teve de recuperar as propriedades. 65% destes inquilinos são empresas de capital aberto ou empresas públicas listadas em bolsa, normalmente no Canadá ou no mercado OTC. Portanto, o maior risco desta empresa não está no modelo imobiliário em si, mas na solvência do seu pool de arrendatários, e a julgar pelos acontecimentos recentes o risco está cada vez maior. É que nos últimos trimestres a IPR enfrentou uma onda de defaults que abalaram a previsibilidade deste modelo de negócio. O caso mais emblemático foi o da PharmaCann, que no final de 2024 falhou o pagamento de 6 arrendamentos e, por cláusulas de cross-default, entrou em cumprimento em 9 propriedades. O problema foi parcialmente resolvido em janeiro de 2025, com depósitos de segurança que foram usados para cobrir os pagamentos vencidos. O aluguer foi reduzido em 9 dos imóveis e 2 unidades problemáticas foram devolvidas à IPR no primeiro semestre deste ano. A situação não ficou restrita à PharmaCann. Em março de 2025, Forefront Ventures, Gold Flora e Tilt Holdings também entraram em default, somando mais de 13 milhões de rendas não pagas, além do empréstimo de 16 milhões de incumprimento na Califórnia.
Califórnia. Como consequência de todo este imbróglio, a IPR viu a receita cair no segundo trimestre mais de 20%, os fundos de operações ajustados por ação caíram para $1,71 e o payout do dividendo agora ultrapassa os 100%. É verdade que a equipa de gestão respondeu prontamente com várias medidas, ainda assim a questão central permanece. A saúde financeira dos operadores de cannabis é frágil e isto ameaça totalmente a estabilidade do portfólio da IPR. E parte desta debilidade está relacionada com a indústria em si. A legalização nos Estados Unidos neste momento está feita em 42 estados para o uso medicinal da planta, 24 estados para legalizar o uso ou o consumo adulto. O mercado aqui é fragmentado e estadual, portanto cada estado define as suas leis, sendo que a nível federal a cannabis continua classificada como Schedule I, juntamente com outras drogas como a heroína e o LSD. O setor em si movimentou cerca de 31 mil milhões de dólares em 2024, a procura é forte, mas a oferta é excessiva em estados maduros e isto faz cair os preços e as margens. Os operadores sofrem com o facto de não conseguirem aceder a financiamento bancário tradicional, ou linhas de crédito baratas, ou seguros em condições normais. Têm ainda custos elevados de compliance e tributação. A lei fiscal nos Estados Unidos impede que estas empresas que lidam com este tipo de substâncias consigam deduzir custos operacionais, como o marketing, os salários, as rendas, etc. Só conseguem reduzir os custos da mercadoria vendida, ou o COGS, e o resultado é que os operadores depois pagam taxas de imposto sobre 60% a 80% do lucro contabilístico, ou lucro bruto, em vez dos 21% normais, como o resto das empresas. Isto, obviamente, comprime brutalmente as margens líquidas e explica o porquê de grandes players da indústria, como a Curaleaf, a Trulieve e a Verano, lutarem todos os dias para serem rentáveis. Além de tudo isto, existe, como é óbvio, a competição do mercado ilegal, que ainda domina em alguns estados. Uma visão mais otimista sobre a indústria poderia basear-se naquilo que é o Safe Banking Act, um projeto para permitir acesso a serviços bancários, que ainda não passou no Congresso. Há pressão para uma desclassificação do Schedule I para Schedule III, o que permitiria reduzir a carga fiscal e melhorar a margem de muitas destas empresas, e uma eventual legalização federal mudaria radicalmente o panorama, trazendo acesso a crédito institucional, listagens em bolsas e ainda mais segurança para os proprietários como a IPR. Até lá, a IPR continua a atuar no mercado que cresce em vendas, é verdade, mas continua financeiramente frágil por causa da legislação. Em resumo, podemos então definir aqui 3 forças competitivas e algumas fragilidades estruturais. A IPR tem como vantagem o facto de ser o único REIT listado em bolsa focada em cannabis, tem um histórico de sucesso em REITs especializados, como foi a Biomed Realty, e tem também um modelo robusto de triple lease para o longo prazo e com rendas escalonadas. Já as fragilidades, como vimos, são a dependência de operadores financeiramente não lucrativos, a concentração da renda em poucos inquilinos, os dividendos que atualmente ultrapassam os lucros da empresa, com ainda menção para os riscos regulatórios federais, ou seja, a planta continua a ser ilegal a nível nacional, e os riscos reputacionais, onde alguns investidores evitam a exposição a este tipo de indústria. Olhando para os números de 2025, o segundo trimestre mostrou então uma desaceleração que preocupa naturalmente, a receita caiu 21%, o lucro líquido desceu para 25 milhões, os fundos de operação por ação caíram de $2 para 1,5 e o payout ajustado chegou a 111%. Ainda assim, a empresa manteve o dividendo trimestral, $1,90, e esta decisão mostra, é verdade, confiança na recuperação ou compromisso com os acionistas, mas também levanta muitas dúvidas sobre a sustentabilidade do mesmo. O balanço da empresa tem alguns pontos fortes, a dívida é baixa, 290 milhões de notas comerciais, que vão expirar no próximo ano, o que até nem representa uma alavancagem nada longe do EBITDA. A liquidez são 99 milhões em caixa, mais uma linha de crédito de 90 milhões que ainda não foi utilizada, sendo que, desse ponto de vista, a empresa mantém uma classificação de investment grade, o que não é muito normal, diga-se, neste tipo de indústrias. O problema não está então no balanço, claramente, mas sim, como eu já mencionei, na qualidade dos inquilinos. Virando atenções para o histórico e olhando aqui para o passado da empresa, é fácil perceber o porquê da ação ter passado dos $17 em 2017 aos mais de 200 em 2022. A receita mostrava um crescimento exponencial,
o EBITDA idem aspas, e os fundos de operação também mostravam uma tendência que começa agora a parecer-se mais com uma onda do que propriamente com um crescimento sustentado. O dividendo começa agora a ficar ameaçado pela primeira vez desde que entrou em bolsa e a nível de ações a diluição tem sido de 40% ao ano, um valor absolutamente estratosférico, mas que se justifica dada a alavancagem estar a valores muito baixos. Do ponto de vista de múltiplos, a IPR já transacionou acima de 20 vezes os fundos de operações ajustados e hoje encontra-se mais próxima da casa das 8 vezes, refletindo o tal risco que o mercado percebe no setor. O dividend yield ou a rentabilidade do dividendo é de 14% atualmente e é, digamos, atrativo, não há como esconder, mas a sustentabilidade está em causa se os inquilinos não estabilizarem rapidamente. Numa indústria que se espera que cresça a 2 dígitos, mas limitado aos tais incrementos fixos das rendas, e estando esta empresa dependente de catalisadores positivos, como a desclassificação de que eu falei no início e a consolidação dos operadores, eu estimo aqui um crescimento muito modesto para o EBITDA, o que nos daria cerca de 3% de valorização ao ano. A isto teremos obviamente que somar o tal dividendo, que anda nos 14%. Esta projeção tem ainda uma expansão do múltiplo EV/EBITDA para as 12 vezes e eu também estou a assumir que a empresa deixa de emitir ações e se dedica mais a angariar capital através de dívida. Por outro lado, caso os fundos de operações ajustados consigam retomar o crescimento, digamos também 3% ao ano, o valor intrínseco de uma ação estaria muito por cima do preço atual do mercado, revelando aqui uma oportunidade de valorização interessante. Convém não esquecer os riscos negativos, onde estão potencialmente ainda mais defaults de inquilinos, o prolongamento da pressão de preços na cannabis e ainda o corte de dividendos que vai ter obviamente um impacto direto no preço da ação. Uma alternativa, caso tenhas ficado interessado pelo valor do dividendo e não queres estar exposto então aos riscos que assolam esta empresa, é investir, por exemplo, nas ações preferenciais da mesma. Esta empresa tem essa possibilidade, tem as ações ordinárias, onde existe efetivamente um potencial de valorização do preço, caso a empresa consiga recuperar os fundos de operação ajustados, resolver as tais insolvências e o setor também ganhar alguma tração. É verdade que aqui tens uma rentabilidade do dividendo na casa dos 14%, mas está obviamente em risco. Existe também um alto upside no longo prazo, mas apenas se a narrativa mudar. Nas ações preferenciais pagam um dividendo fixo de $2,25 ou na prática 9%, dado que estão a cotar abaixo do valor da emissão. Tu não participas no upside do negócio, o ganho aqui estaria no dividendo mais o eventual regresso ao valor da emissão, os $25. É uma alternativa mais defensiva, funciona quase como uma obrigação híbrida. Tens prioridade no pagamento frente às ações ordinárias, caso a empresa entre em insolvência, o que eu acho pouco provável, e a nível de dividendo, caso a empresa não consiga pagar o mesmo, então vai acumulando para futuras datas, para assim fazer justiça a quem comprou ações preferenciais. São ações menos voláteis e menos correlacionadas com o sentimento do setor, ainda assim existe um risco extremo se a IPR pedisse a insolvência, mas dado o que vimos no balanço, que é algo conservador, eu diria que é altamente improvável. De qualquer forma, são ações que, além destas características todas que mencionei, não expiram, ou seja, estarias a receber esse dividendo de forma perpétua. A empresa pode, no entanto, decidir redimir as mesmas, pagando os tais $25, ficando assim sem elas e deixando de receber o dividendo. Portanto, muito cuidado, porque não vale a pena pagar mais do que receberias por elas, que são os $25 no caso da redenção. Em jeito de conclusão, a IPR é um veículo único, permite aqui exposição ao mercado de cannabis via imobiliário regulado, reduzindo riscos operacionais, mas não os elimina totalmente. O negócio tem efetivamente fundamentos sólidos, desde os contratos longos, o balanço forte, o modelo N, mas depende da saúde financeira de um setor que ainda está em construção, pressionado pelo excesso de oferta, pelas restrições legais e pela falta de capital, e até podia ser uma jogada interessante para quem tem interesse em investir num player defensivo dentro do mercado de cannabis, com uma rentabilidade elevada, mas com claros riscos de sustentabilidade no curto prazo. O upside aqui está numa mudança regulatória federal que poderia transformar os inquilinos em operadores muito mais robustos e libertar todo o potencial de valorização. Nesse sentido, e dando aqui uma chega, Trump já confirmou em agosto deste ano que a administração federal está a considerar mudar a classificação da cannabis para Schedule 3. A afirmação foi de que a decisão seria tomada em breve, embora admita também que é um assunto muito complicado e embora Trump mostre abertura para reformar, muitos
processos iniciados durante o governo anterior estão pendentes ou em pausa. Não há qualquer garantia de que sejam finalizados e até lá trata-se, portanto, de um investimento de alto risco, alto retorno, adequado para quem aceita volatilidade e quer exposição direta à planta, mas com a segurança relativa do setor imobiliário. Pessoalmente, eu passo este tipo de oportunidade, mas gostava de conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que partilha as tuas ideias na caixa de comentários. Os principais mercados mundiais até estavam a ter uma semana tranquila, mas na sexta-feira Trump voltou a agitar os índices. Salvaram-se o nosso PSI e poucos mais. Tudo isto porque depois da China ter imposto restrições às exportações de terras raras, isto é, matérias-primas essenciais para várias indústrias, Trump reagiu. Disse que não parece haver razão para reunir com Xi Jinping durante a próxima semana e ameaçou impor um aumento maciço de tarifas de 100% sobre os produtos chineses para responder ao que apelidou de movimento hostil. Ao ameaçar com estas tarifas e cancelar os encontros, Trump assume aqui um jogo de alto risco, pode estabilizar aqui as cadeias produtivas, criar retaliações imediatas, reduzir a confiança dos investidores e, se a China responder em igual medida ou de alguma forma com medidas indiretas, o impacto para empresas americanas e globais pode ser severo. Em última análise, este tipo de declaração serve mais para pressionar politicamente do que propriamente para construir soluções sustentáveis. Digamos que é uma escalada de tensão que aumenta a imprevisibilidade nas relações comerciais entre as maiores potências do mundo e quem paga essa conta acaba por ser sempre o mercado que depende desse comércio. A ajudar temos que a proposta de financiamento, que permitia manter o governo americano a funcionar enquanto se negocia o orçamento, foi rejeitada esta semana no Senado. E isto significa que o shutdown vai continuar. Apesar das tentativas de acordo temporário para evitar a paralisação total, uma falta de consenso entre os democratas e os republicanos bloqueou a aprovação necessária para enviar fundos para agências e programas federais. Este novo chumbo reforça assim a percepção de que o governo dos Estados Unidos está refém de disputas partidárias, usando o orçamento como uma arma política, o que acontece, digamos, um pouco por todo lado. A continuidade do shutdown vai significar que muitos serviços públicos continuam paralisados, funcionários não essenciais continuam sem salário e a pressão sobre a economia e os mercados vai intensificar-se. Para os mercados, isto gera ainda mais incerteza em relação ao ponto que vimos anteriormente. Os investidores temem atrasos nas decisões regulatórias, impactos em contratos públicos e potencial deterioração da credibilidade americana. Quem tem beneficiado de tanta instabilidade tem sido o ouro, que já atingiu uma performance anual de 50%. O shutdown que vimos nos Estados Unidos atuou como um catalisador. Quando a confiança diminui, os investidores procuram sempre ativos de refúgio e o ouro é tradicionalmente um deles. A subida no preço reflete também expectativas de que as taxas de juros vão cair no futuro próximo e quanto menores são os retornos dos ativos de renda fixa, mais atrativo fica também manter ativos que não pagam juros, mas preservam valor. Este movimento é um indicador que parte do capital está a sair de ativos mais voláteis, como as ações, e de mercados emergentes para ativos mais seguros. Ficámos a saber também que vários bancos de grandes dimensões, como o Bank of America, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e entre outros, estão em fase exploratória para emitir as suas próprias stablecoins, que seriam vinculadas ou pegged a moedas do G7, como são o dólar, o euro, a libra ou o iene. O mercado atual de stablecoins é dominado por grandes players como a Tether e a ideia é que estes novos stablecoins pelos bancos tradicionais tragam mais confiança institucional, transparência e integração com os sistemas financeiros existentes. A possível melhoria aqui é a eficiência de pagamentos, especialmente para transferências internacionais, reduzindo imenso a questão do settlement, mas também de custos através das redes bancárias tradicionais ou de criptos menos confiáveis. A iniciativa a mim parece-me lógica e até inevitável à medida que o uso de stablecoins cresce e o interesse em ativos digitais se intensifica. Os bancos tradicionais percebem que ou começam a criar uma presença forte neste espaço ou vão perder relevância. Por cá, o Orçamento de Estado para 2026 chega com a promessa de aliviar a carga fiscal, mas com algumas vírgulas escondidas. Há uma descida progressiva do IRS, com ajustes nos escalões para proteger rendimentos médios, e um IRC que continua a baixar gradualmente até 17% em 2028. Um sinal claro da aposta na competitividade empresarial. Por outro lado, o Governo mantém a prudência no gasto público, tentando aqui equilibrar as contas depois de alguns anos de aperto orçamental. Nas pensões e apoios sociais há aumentos moderados, alinhados com a inflação.
sem grandes surpresas, e podemos dizer mesmo que este é um orçamento de continuidade, com algumas medidas positivas, é verdade, mas sem grandes rasgos transformadores. E lembrem-se que o que conta também não é o que o orçamento promete, é mais o que o Estado realmente consegue cumprir. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Lockheed Martin em 4,5% e duas movimentações nesta semana. A primeira foi um reforço da empresa PayPal, a qual me parece estar completamente desprezada pelo mercado, oferece um múltiplo de 13 vezes os lucros do próximo ano, quando a empresa está a crescer os mesmos a 17% na última década. Com a agravante de que vai expandir também para a Índia, um mercado com mais de 1.000 milhões de pessoas, aumentando também assim o potencial de crescer os seus atuais 400 milhões de clientes. E a segunda empresa foi uma nova adição ao portfólio, a Watsco, da qual até já tens uma análise aqui no YouTube, que podes ver já a seguir, e que me parece estar a um preço razoável para começar a construir uma posição no meu portfólio. Dito isto, se queres ter acesso ao meu portfólio, às ordens que eu tenho pendentes e às movimentações que eu faço, tudo em tempo real, então passa pelo Patreon, onde te podes juntar a mais de 200 pessoas que todos os dias discutem empresas, oportunidades, ETFs, finanças, economia, enfim, de tudo um pouco. Eu vou deixar também aqui na descrição um link para o Fiscal AI, a ferramenta que eu uso nas minhas análises, que também podes usar gratuitamente, ou se quiseres comprar a versão Pro, terás 15% de desconto usando o código DIVIDENDOS. O portfólio, esse fechou abaixo dos 100 mil euros esta semana, faltando aqui também ainda adicionar as posições da Arvia e da Watsco, que eu comprei nas últimas semanas, mas que infelizmente ainda não tive tempo de atualizar. A performance anual caiu para os 11%, ainda assim um valor acima do índice, S&P 500, e vocês podem ver ali também em cima que eu tenho alguma liquidez para ir aproveitando dias como o de sexta-feira para reforçar o portfólio. No que toca a dividendos, recebi cerca de $30 neste mês de outubro. E é tudo por hoje. Ajuda o meu projeto deixando o teu like, subscrevendo, seguindo-me no Spotify, no Instagram, no Patreon, tudo redes sociais onde eu subo conteúdos diferentes, e não te esqueças sempre de partilhar o teu bitite na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. I would say 95% of the decision makers in the finance world still don't really embrace or understand the idea of digital energy, digital capital, digital money. And I don't think it's a bad thing, because the only way you're going to make 10 to 100x your money is if you pick the right thing and everybody disagrees with you. If everybody agrees with you and you do the right thing, well, everybody agreed you should buy Amazon in the year 2020 during the lockdowns, because it was quite obvious that you needed Amazon during the lockdowns. It's the worst investment of the past 5 years, because everybody agreed that it was a good investment, and there's a lesson in that.